Agora a gente vai ter uma palestra internacional. O cara não está aqui, o cara está nos Estados Unidos. Próximo palestrante. Chama Pedrão. Eu vou falar aqui sobre ele, é um outro cara, gente boa, meu amigo. Ele é publicitário, formado pela FAAP, ex-dono de uma agência premiada, JCP Comunicações. Foi gerente comercial da Rádio Rock, professor da ESAC por 11 anos. Hoje atua como consultor de marketing, comunicação e treinamentos. Cultiva morangos orgânicos e lidera há 10 anos o Centro Espiritual Caminho da Luz com a Ayahuasca. Também joga videogames, lê, escreve e cria conteúdo digital. E ele está em Orlando, lá com o Mickey, na Disney. Ele vai fazer a palestra de lá. Fala aí, Pedrão. E aí, moçada, beleza? Pedrão, talvez vira... Deita, me ouve bem? Deita aí o celular, talvez se você quiser mostrar atrás, deita o celular, viu? É isso aí, o Pedrão está escutando. Me ouve bem, não? Sim, estamos escutando. Manda ver. Boa tarde, galera, beleza? Obrigado. É isso aí. Bom, pessoal, quero falar para vocês que é um negócio bem diferente que a gente está fazendo aqui hoje, e é transmitir uma mensagem tão longe, né? E dentro dessa proposta que tinha conversado com o Jordão. Eu participei do centro em fevereiro, em Sorocaba, foi um encontro muito legal, muito positivo. E aí, em seguida, ele me convidou para estar com vocês aí em São Lourenço, e eu falei, vou estar viajando, mas eu posso fazer online. E ele topou essa loucura maravilhosa aqui, então a gente está falando diretamente de um dos lugares mais visitados do mundo, mais amados pelas pessoas, que é o Magic Kingdom, que é o parque que tem o castelo da Cinderela aqui de Orlando. Eu vou mostrar umas imagens para vocês. Eu sei que tem algumas pessoas aí que já conhecem, outras que gostariam de conhecer. Então aqui a gente está no sonho, né? Que é o castelo aqui. Tem os jardins, e esses jardins do outro lado dão de encontro à entrada do parque. Essa entrada do parque é simplesmente a idealização da cidade que o Walt Disney viveu quando pequeno. Essa rua batizada aqui tem USA Main Street, seria a principal rua da América. E é a reprodução da cidade que ele viveu quando criança, com 8, 9, 10 anos de idade, onde existia um parque de diversões nessa cidade e ele não tinha dinheiro para andar no parque de diversões. Para alguém que tem a cabeça limitada, isso poderia formar um trauma. Para alguém que tem a cabeça genial, isso motivou ele a simplesmente construir os maiores, mais lindos, mais procurados parques de diversão do mundo. Ele criou um modo de pensar, um modo de ganhar negócio, um modo de entreter as famílias americanas. Então a gente está aqui hoje, pessoal, para compartilhar um pouco dessas histórias, compartilhar um pouco desses pensamentos, compartilhar um pouco do mindset do Disney. O Walt Disney, no início da carreira, ele trabalhava num jornal e ele foi mandado embora desse jornal porque disseram que ele tinha pouca criatividade. Então, se ele tivesse acreditado nisso, na razão pela qual ele foi mandado embora, ele realmente entraria no quarto dele e ia ficar chorando no tempão. Mas ele preferiu insistir. Nesse dia ele voltou de trem para casa e rabiscou num guardanapo de papel o Mickey Mouse, que é a semente de tudo isso aqui que acontece. Começou acontecendo com os quadrinhos, os filmes, os estúdios
de filmes, né, em Los Angeles. O primeiro parque, essa é a data do título, começou em Los Angeles, o primeiro parque foi inaugurado nos anos 50, e aí, ao longo dos anos, ele percebeu que ele precisava de muito espaço para ele criar algo que fosse de bom com as expectativas dele. E aí, ele manda 50 emissários diferentes para a Flórida, que na época era um estado pobre, subdesenvolvido, mas que fazia sol o ano inteiro. Ele enxergou que seria o local ideal para ele construir, olha aí, para ele construir o entretenimento da família americana. E esses 50 emissários vieram para cá e um não sabia do conhecimento do outro. Eles só vieram, cada um com a missão de comprar uma área determinada. Ele conseguiu comprar todas essas áreas por um preço bom, porque não supervalorizou, por dizer que era o que estava comprando, e ele fez aqui um incrível conglomerado de parques, hotéis, restaurantes. Filipeiro, vocês certamente ouviram falar disso aí. Eu estou com um contra-regra aqui, que é o Adriel. Já me estou seguindo com a garrafa de água aqui. Mandar um abraço para o Adriel também. Pessoal, então, assim, o poder do lugar, né? Está aqui no coração de Matt Pinton e transmitir tudo isso para vocês. Para que a gente possa inspirar sonhos, inspirar realizações. Quantas vezes, né, a gente encontra com dificuldades, e o próprio Walt Disney, que faliu financeiramente algumas vezes, e ele, inclusive para construir o primeiro parque, que é o Parque lá de Los Angeles, ele hipotecou a casa dele, porque os bancos não acreditavam na ideia de construir um parque de diversões que pudesse receber os adultos, né? Então, eu quero transmitir, através dessas imagens, um pouco da emoção de estar fisicamente no espaço que nasceu de uma ideia, né? Que nasceu de um rato. Né? É um homem comum com uma visão extraordinária. Um cara imaginativo, que via a possibilidade de som que ninguém mais via. Um cara persistente, que enfrentou falências, críticas, que enfrentou rejeições. Um cara detalhista. Aqui na Disney tem um conceito que é cuidado excessivo com os detalhes. Cuidado excessivo com os detalhes. Então, ele é detalhista obsessivo. Buscava a perfeição nas pequenas coisas. Um grande contador de histórias nato, sabia conectar emoção com propósito. Isso fazia dele também um líder inspirador. E formava times criativos e dava poder, dava autorização para que os criativos e quem ele liderasse fazer também, desenvolver o talento também. Sonhar grande, né? Imaginar grande. Aqui na Disney tem um conceito que é os Imagineers, que são os criativos engenheiros. Ele criou um instituto somente para poder desenvolver a engenharia de tudo que acontece aqui. E ele tinha uma frase. A frase dele é: se você pode sonhar, você pode fazer. Né? A coragem, né, de pensar décadas à frente do seu tempo. Né? Os parques da Disney, eles têm um projeto de excelência e encantamento com 4 pilares. Os pilares são segurança, você se sente muito seguro aqui. Cortesia dos colaboradores, que aqui eles são membros do elenco, eles não são funcionários nem colaboradores, eles são membros do elenco de um grande show. Estão recebendo com cortesia os convidados. Na verdade, nós aqui não somos tratados no conceito Disney como clientes, somos como convidados, é como se estivesse abrindo a porta da casa deles para a gente. Né? Tudo com uma experiência, um show incríveis, limpeza, impecável.
A gente está vendo um lago aqui, a única nesse lago são as folhas das árvores que caíram de ontem para hoje. Né? Tudo com muita trilha sonora, tudo com muita cor, tudo com muito aroma, tudo com muita simbologia, trabalhado para criar emoção. Vou contar umas histórias. Ô, Jordão, quanto tempo a gente tem ainda? Alô? Mais 10 minutos. 10 minutos. O Disney é um cara que trabalhou dentro do campo do impossível. Em 1937, ele lançou o primeiro longa-metragem feito em desenho animado, que foi Branca de Neve e Os Sete Anéis. Muitos apostaram que esse filme seria um grande fracasso. Afinal, ninguém havia feito um longa-metragem animado. Como eu disse, ele estreou em 1937 e se tornou um fenômeno mundial. Na época, ele foi chamado de a maior façanha da história do cinema. Vocês estão vendo aqui as pessoas andando pelo parque, né? Não sei se vocês conseguem ver as lixeiras dos jardins, né? Ali tem uma lixeira. E aqui o conceito da lixeira ele teve um momento que ele parou no parque e começou a observar o hábito das pessoas. E ele percebeu que as pessoas estavam dispostas a dar pelo menos 25 passos contra o lixo. Então, aqui, as lixeiras são colocadas a cada 25 passos, para que você possa, depois depositar ali seu saquinho de pipoca, tudo que você está descartando. Inclusive, tem os lixeiros aqui, eles conhecem os hábitos dos brasileiros, por exemplo, né? Porque o americano, quando come pipoca, ele come por pipoca. E o brasileiro não. O brasileiro enche a mão de pipoca e põe a pipoca na boca. Quando a gente faz isso, quase que invariavelmente cai pipoca. E cai pipoca no chão. Então, quando o pessoal da limpeza vê que tem pipoca caindo no chão, ele sabe que é um brasileiro que está ali. Essa coisa de aprender os hábitos culturais, de aprender a lidar com as diferenças de cultura, as diferenças de comportamento, é uma coisa da cultura Disney. Assim, a gente vê eles aqui muito adaptados a tudo. A gente chega nos parques e tem mapa em italiano, em espanhol, em japonês, em chinês, em árabe, e tem um mapa em português para poder receber melhor os visitantes. Tá? Isso é uma coisa muito legal. Eu estava mostrando aqui o castelo. O castelo é como um símbolo de sonho, é o Castelo da Cinderela, presente nos parques da Disney. Foi inspirado em castelos europeus reais. Mas o Walt Disney, ele idealizou como um portal para a imaginação. É um lugar que marcasse o início da magia. Hoje, é um dos ícones mais reconhecidos do mundo e, pelo que a gente conhece, o Magic Kingdom, e especialmente esse castelo, é o local mais fotografado do mundo. Tem mais fotografia desse castelo do que da Torre Eiffel, do que da Estátua da Liberdade, de qualquer outro ponto turístico que você imaginar no mundo. A Flórida recebe aproximadamente 35 milhões de turistas estrangeiros por ano. Só para você ter uma ideia, o Brasil inteiro recebe 5 milhões no ano. Só a Flórida recebe 35 milhões. A gente queria falar também sobre as lições que ele deixa, né? Uma das lições que ele deixa é contrate caráter. Então, coisas que você não consegue treinar, é o caráter da pessoa, é a bondade da pessoa. Então, contrate caráter, contrate a bondade. Treine habilidades. Porque treinar para fazer determinada tarefa, você consegue treinar. O Walt Disney acreditava que o mais importante do que ter técnicos competentes era ter pessoas com paixões e com valores. Muitos de seus melhores colaboradores eram jovens, inexperientes em animação, mas com amor pela arte e a vontade de crescer. O Walt Disney,
ele inaugurou o Parque da Califórnia e ele comprou as áreas daqui, mas ele fumava muito, ele morreu de câncer no pulmão. Ele sabia que era uma má mensagem fumar na frente dos outros, ele fumava escondido. Mas era algo que ele não conseguiu se livrar e que acabou incorporando. Teve câncer no pulmão, morreu antes da inauguração dos parques aqui da Flórida. Mas o seu irmão, o Roy Disney, decidiu realizar o sonho. E na cerimônia de abertura, alguém comentou para ele: é uma pena que o Walt Disney não viu isso. O Roy, seu irmão, respondeu: ele viu. Foi por isso que está aqui. Então, deixar aqui uma reflexão final para vocês, falando desse lugar maravilhoso. O que você sonha que parece impossível hoje? O que você sonha que só parece impossível hoje? E o que podemos aprender com a magia de Walt Disney, com a magia que ele criou para nos encantar? O que a gente pode aprender com essa magia para aplicar no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos negócios, nos nossos sonhos? E aí eu me despeço de vocês, deixando um abraço carinhoso para o meu amigo, vocês que estão aí. Crie com amor. Crie com amor. Sirva com excelência. Sirva com excelência. E encante com autenticidade. Então, espero que vocês possam ter curtido um pouquinho esse passeio aqui comigo, essas palavras que a gente trocou. Eu deixo o meu Instagram para quem quiser conversar comigo, no @JoãoCarlosPedrãoOficial. Lá eu vou estar podendo receber mensagem de quem quiser conversar comigo. Bom? Um abraço para vocês aí. Valeu! Valeu, Pedrão! Valeu, Pedrão! Tá mó sol, ó, céu azul. Boa viagem! Uma coisa sobre as lixeiras que ele não comentou, que tem a ver com aquela coisa que eu comentei, que os gringos eles colocam as coisas ruins embaixo do tapete e não falam. Embaixo da Disney tem uma cidade, né? E quando você joga o lixo ali na lixeira, sai por baixo. Você nunca vê na Disney um lixeiro tirando o lixo na tua frente. O lixo sai por baixo. Que lixo, né? Cara todos arrumados com a lixeira, sei lá. O lixo é uma coisa, deixa pular, esconde aí. Ele só mostra coisa boa. Outra curiosidade da Disney, né, da história deles, é que o Walt Disney, o primeiro personagem que ele desenhou era um coelho. Porque a gente gosta de coelho, né? Se você vê um coelho branco ali agora, você vai querer tirar foto com ele, né, abraçar. Aí ele criou um personagem coelho. Aí não deu certo. Aí ele estava tão perdido, tão assim, pô, não vou dar certo, não vai dar certo. Pegou e criou um rato. E deu certo com um rato. Se passar um rato ali agora, vocês saem correndo do rato, não sai? Você vai querer tirar foto com um rato? Ah, rato mata. Ele se deu bem com o rato. O Mickey é um rato. Qual a probabilidade de dar certo, né? Né, galera? Ele humanizou o rato.